Olá, meus alunos do Colégio Estadual Inácio. O professor vai estar lendo para vocês a definição de o que é uma crônica. Crônica é um gênero textual narrativo breve, ou seja, pequeno, geralmente produzido para ser publicado em jornais ou revistas, refere-se a assunto cotidiano e, às vezes, mistura os níveis de linguagem, podendo ser linguagem formal ou informal. Apresenta poucos personagens, que, na maioria das vezes, não têm nomes específicos, pois são nomeados de maneira genérica. A professora, ou atendente, ou aluno. Isso é uma maneira genérica. Não aparece o substantivo próprio, ou seja, o nome do personagem. E está sempre relacionado ao papel social exercido na situação da comunicação, como o menino, menina, o pai, a mãe, o professor, o garçom, a mulher. Muitas crônicas estruturam-se em um diálogo, em forma de diálogo, total ou parcial, o que produz no texto o efeito de atualidade e otimismo, mesmo que tenha sido escrita há muitos anos atrás. Uma das características desse gênero textual é levar ao leitor a refletir sobre um fato ou uma situação do cotidiano. Para isso, pode ou não utilizar o humor como recurso expressivo na construção de sentido do texto. Então, vamos para a questão. Por dentro do texto, o que você acabou de ler conta uma história, certo? Sim. Quem são os personagens? A professora e os alunos. Letra B. O que eles estão fazendo? Eles estão discutindo, tomando partido sobre um determinado assunto. Onde ocorreram os fatos? Ocorreram na sala de aula, apesar de não haver alusão à rua e à escola. Falou, sobre rua, sobre escola, mas os fatos aconteceram em uma sala de aula. Afinal de contas, era uma votação entre alunos. Que fatos ocorridos no texto podem acontecer no dia a dia de uma sala de aula? Debate, lá estava debatendo sobre um determinado tema polêmico. O tema era usar ou não calças compridas. A diferença de opiniões e votação. Fazemos isso na sala de aula? Sim. Isso era feito antigamente e é feito até hoje. Então, hoje temos discussões e debates sobre diferentes opiniões. Temos também algumas votações e outros assuntos. Você entendeu a explicação de Dona Amarilis sobre o plebiscito? Explique então do que se trata. Se você não teve, a professora vai dar uma sugestão. Plebiscito é a participação popular, democrática, em uma decisão, ou seja, escolha por meio de votação acerca de um assunto específico. Isso é um plebiscito. Você votar e escolher. Número 4. Caracterize as palavras ou expressões a seguir. Cada um dos alunos com base na opinião manifestada no plebiscito. No geral, as respostas giram em torno de conservadorismo, inovação, liberdade e estética. Então, quero saber quem eram os alunos que tinham pensamento avançado. Renato, Rinaldo e Jorginho. Quem tinha um pensamento inovador ou inovadora? Inesita. Quem era preocupado com o lado estético? Aqui tem dois. Aparecida e Edmundo. Os dois são preocupados com o lado estético. Quem era conservador? Gilberto. Quem era indiferente? Peter. Então, esta é, de acordo com a posição deles, nós podemos dar uma característica para os alunos. Releia a opinião de Alice. Responda as questões.
ela foi a favor ou contra o uso de calças compridas pela professora? O nome é Enesita. Ela foi a favor. Que argumento, ou seja, que justificativa ela usou para defender sua opinião? O argumento que, se a professora usa calça comprida fora da escola, também pode usar dentro dela. Renato, Carlos e Aparecida foram contra o uso da calça comprida. Que argumento cada um deles usou para justificar sua opinião? Renato Carlos acredita que mini saia é mais bacana. Já Aparecida considera que a calça deixa os quadris salientes. Por isso os dois foram contra. Então, o que é argumentar? É dar a sua opinião. É se expressar através da sua opinião.